Agora achou, né? Você gosta, né, Kevin? Bom, voltando. A questão de mucosa, então, de equilíbrio de mucosa vaginal é extremamente sensível a mudanças glicêmicas, de pH, consequentemente. E o pH tem a ver com o que você utiliza de produto de higiene pessoal, por exemplo, de higiene íntima, se você quiser chamar assim. Então, vocês sabem disso. Se você utiliza substâncias que são extremamente agressivas, ao contrário de trazer benefícios, traz malefícios. As infecções acabam acontecendo depois de maneira mais forte e mais agressiva ainda. Então, há de se ter equilíbrio. Não estou dizendo que não é para usar, mas estou dizendo que tem que ser utilizado com determinada parcimônia. Fala, Shirley. Não, tá tranquilo. Tranquilo? É isso mesmo? Tá, aham. Show de bola, então tá bom. Bom, não lembro se eu falei isso com vocês em sala, tá? Não me lembro mesmo. Então, se tiver falado, aí a gente vai recordar. Se não tiver falado, estou falando aqui agora pela primeira vez. Vocês lembram qual o preceito, vamos dizer assim, ou a condição básica para o sistema imunológico ser ativado? Ou seja, desempenhar sua função. Ou seja, iniciar uma resposta imune. Lembram disso? Não sei se a gente conversou isso em sala. Vou repetir. Acorda, galera. Vamos embora, vou repetir. Qual é o preceito ou fundamento básico? Toda resposta imune depende disso. Qual é o preceito básico? Para a resposta imunológica, para ativação do sistema imune, sensibilização do sistema imune acontecer. A febre? Não, Kevin? Que o corpo entre em contato com o antígeno. Valdinei, fala, meu irmão. E aí, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Que o corpo entre em contato com o antígeno. Boa noite, Valdinei. Você sabe que o seu corpo pode entrar em contato com o antígeno? O que é um antígeno mesmo? Um corpo estranho. Valdinei, vamos tomar cuidado com essa história de corpo estranho, hein? Lembra que eu tinha comentado com vocês? Eu lá na Parasita eu falei assim, aqui a gente vai usar corpo estranho ainda, mas quando começar a falar de imunologia, vamos moderar o tal de corpo estranho, hein? Porque eu vou justificar vocês daqui a pouco. Então, antígeno, possível agente agressor, tá legal? Isso é um antígeno. Porque, Valdinei, você pode ter um corpo estranho no seu corpo que não tenha antigenicidade nenhuma. Embolou ou desembolou, galera? Rapaz, vocês não têm ideia como eu queria estar olhando para vocês. Desembolou. Desembolou mesmo? Vou repetir, hein? Presta atenção. Olha a pergunta minha inicial. Qual é a condição básica, fundamental, para o sistema imune, para o sistema imunológico, iniciar sua resposta? Ou seja, o sistema imunológico ser sensibilizado, ativado, para que o start aconteça. Aí, Renan, questão de febre? Não. Daqui a pouco a gente vai falar o que é a febre. O que ela se propõe. Aí, Valdinei, ter contato com o antígeno, e aí ele emendou corpo estranho. Não. Não, porque por vezes o sistema imune pode entrar em contato com o antígeno e ainda não ser sensibilizado em um indivíduo competente. Eu não estou falando de ninguém com uma síndrome de imunodeficiência adquirida, não. Ou com outro comprometimento imune grave, não. Pessoas com competência imune. Tá certo? Quanto mais corpo estranho. Quanto mais corpo estranho. Valdinei, aparece aí de novo, por favor. Valdinei. Dormiu. Esse aqui mata. Deixa eu ver alguém aqui. Voltou, Valdinei? É que deu problema aqui no microfone, aqui, por isso que eu não... Tá. Voltou a briga, mas resolveu aí? Sim. Então tá bom, vamos lá. Olha por que eu te falei para tomar cuidado, e aí eu tô falando não só para você, claro, para a galera toda. Quando se fala em imunologia, de se comentar sobre corpo estranho. Olha só.
Pô, Rubens, eu aprendi, eu sempre ouvi que o sistema imunológico vai reagir contra todo o corpo estranho. É mesmo? Então vamos lá. Valdinei, não sai não, Valdinei. Fica no microfone aí. Ativa aí. Não sai não, fica aí. Vamos lá. Vamos imaginar que você fosse colocar um brinco. Brinco na orelha. Tá legal? Sim. Tudo bem? Beleza. E o brinco que você vai colocar é de ouro. Tá bom? Esse mineral chamado ouro. Beleza. Sei lá, perfurou a sua orelha, colocou o brinco. É um corpo estranho? Sim. É um corpo estranho, cara. Né? É totalmente diferente. Porque eu, pelo menos, eu não tenho ouro circulando no meu corpo, cara. Eu não tenho essa evolução, eu não cheguei nesse nível. Então, é um corpo estranho. Totalmente estranho aos nossos sistemas. Mas eu tenho certeza absoluta, não estou perguntando a vocês. Se alguém tem dúvida disso, vamos conversar agora. Eu tenho certeza que o sistema imune, ouve bem, hein, não reage a esse mineral chamado ouro. Entenderam? Ah, reage sim, Reubens, porque eu usei... Não, então era bijuteria. Desculpa, tá? Não era ouro. É porque ele é um material inerte? Inerte. O que é um material inerte? Para gente definir. Não causa uma resposta inflamatória. Ele assim. é estático, é como se ele fosse parado. Ele não libera nenhum tipo de substância que provoque estimulação de leucócitos, que provoque lesão no local, que provoque uma úlcera, uma ferida. Nada. Um processo inflamatório, nada vai acontecer. Eu posso pegar um fio de ouro e colocar, encher de fio de ouro na minha derme, na minha epiderme, onde eu quiser, no tecido conjuntivo. Não evoca, não desencadeia resposta imune. É um animal, é um material do tipo inerte, ou seja, estático, que não libera substâncias antigênicas. Ou seja, a antigenicidade desse material é nula, é zero. Mas é um corpo estranho, Valdinei, ou não é? Sim. Galera, e aí, alguma dúvida? Então, cuidado, eu estou falando no sentido de alerta, tá? De usar corpo estranho, essa denominação em imunologia. Usa antígeno, aí sim. Antígeno é legal. Porque antígeno, você sabe que é um agente agressor, que está agredindo no momento, ou é um agente agressor em potencial. Tá legal, gente? Beleza? Alguma dúvida até aí? Eu sei que estou falando rápido e tal, mas é isso mesmo. Hoje, quero conversar sobre a disciplina e vocês terem uma noção do que ela vai abordar. Já disse, semana que vem eu venho no slow motion, né? Acabou meu controlado aqui, eu acabei não comprando, então... Mas vamos ver, se tem dúvida aí até agora. Fala, Kevin. Nenhuma dúvida não, Reubens. Anandri, dúvida só na hora da prova, né? Anandri. Nada, nem na hora da prova. Aê, isso aí. Caio, Daiane, Igor, Isabela, Lalesca, Lara. Ó, vou começar a chamar um por um aqui, enquanto não responder nada. Tudo dominado, rapaz. Tudo dominado. Tudo tranquilo. Tudo ligado. Lalesca, Tranquilo, Reubens. tudo suave? Ah, então tá bom. Então vamos continuar, galera. Então, bom. Eu fiz a pergunta a vocês, vou voltar na pergunta. Qual é o preceito ou a condição básica para a resposta imunológica acontecer? Vamos embora, estou aguardando. O Valdinei falou algumas coisas e tal, a gente, né, debateu. E aí? Rubens, deve ser encontrar um agente agressor. Encontrar um tal do antígeno que você... Eu não escutei. Né? Oi? Pode repetir? Eu não escutei, Vou repetir. Vou, claro. Vamos lá. Perguntei o seguinte: qual a condição fundamental para o sistema imune iniciar sua resposta? Tem que ter a presença, não é? De um agente causador, que ele vai combater, não é assim? Lalesca,
Vamos imaginar o seguinte, então. Eu estou provocando vocês mesmo, tá? Pode me xingar à vontade, não tem problema. Hoje é para fazer isso Eu mesmo. acho que não necessariamente, ele tem que ter contato com alguma substância, porque se for a vacina, não vai ser um agente agressor, vai ser um agente antigênico. Humano, Isso, legal. Mas vamos começar a sedimentar alguns conceitos aqui, a estabelecer alguns conceitos. Quando se fala em antígeno, está se falando em um potencial agente agressor. Aí, vacina, ela tem um antígeno na sua formulação? Tem. Porque se não tiver um antígeno, ou algo que tenha uma reação antigênica, que desencadeia uma reação antigênica, não forma anticorpo. Não adianta nada, você está tomando água. Né? Então, você tem que ter, de alguma maneira, uma substância que seja atenuada, ou seja, que tenha reduzido a sua capacidade de agressão, não é isso? Reduz essa capacidade, mas que ainda estimule, cutuca o sistema imune. O sistema imune vai ter que acordar de alguma maneira. Beleza. Onde eu estou querendo chegar com vocês? Imagina que vocês não me conheceram ainda. Né? Então, quando começou o semestre, desde o semestre passado, a gente não tivesse tido um encontro lá presencial, tivesse sido tudo online. Beleza. Passa por mim, na rua, várias vezes, vocês não me conhecem. Eu também não conheço vocês, se fosse o caso. E aí, eu posso até cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite, por educação, mas não os conheço, e vocês também não me conhecem. Certo? Com o passar do tempo, ou seja, eu passo por vocês uma vez, passo duas, eu comentei de sala com vocês, passo três, eu vou passar a conhecer vocês e vocês me conhecerem. O que significa isso? Que lá na quinta vez que eu passar por vocês, na terceira semana, na quarta semana, sei lá, eu vou reconhecer, eu vou conhecer, né, eu já conheci, e vou reconhecer vocês. O sistema imunológico atua exatamente dessa maneira. As pessoas, vamos dizer assim, leigas, têm uma definição de resposta imune que é a seguinte: o corpo reage ao que não pertence ao nosso sistema, ao nosso corpo. O sistema imune vai reagir. Ou reage ao que é estranho. Calma um pouquinho, porque eu já falei que você tem situações e substâncias até que são estranhas, mas que não evocam, não desencadeiam resposta imunológica. Mais ainda, tem situações que são agressivas, olha só, hein? Tem processos, agentes, antígenos que são agressores, mas a antigenicidade é baixa. O que significa? Que a resposta imune vai ser pequena. Vocês acham que as inflamações crônicas se desenvolvem como? Exatamente assim. Ou seja, você tem um agente agressor, ou seja, um antígeno que agride, não de forma aguda, não é isso? Mas agride, e que a antigenicidade, o que é antigenicidade? A capacidade de estimular o sistema imunológico, né, os leucócitos, os linfócitos, é bem reduzida. Ou seja, a agressão vai acontecendo de maneira lenta, gradativa, sem que o sistema imunológico seja solicitado, estimulado de maneira correta, competente. Então, voltando, eu passei por vocês uma vez, duas, três, quatro, cinco, na sexta vez, vocês já me conhecem, me reconhecem. Eu conheço vocês e reconheço vocês. O sistema imune é da mesmíssima maneira. Precisa haver um conhecimento de que agente agressor é esse, de que antígeno é esse, se de fato é um antígeno, para aí sim o sistema imunológico ser ativado, sensibilizado e iniciar a sua resposta. Então, qual o preceito, o fundamento básico para que o sistema imune inicialize a sua resposta? Dê o tal do start que eu falei para vocês. O preceito básico é o conhecimento e o reconhecimento desse potencial antígeno, ou seja, desse potencial agente agressor. Se o sistema imunológico não conhece, muito menos vai reconhecer. Reubens, o que você está falando de reconhecer? É formar anticorpos? Sim. E o que é conhecer? É a tal da resposta chamada de inespecífica,
que, por exemplo, os macrófagos fazem, os monócitos fazem, os eosinófilos fazem, os basófilos fazem. Células que a gente vai ver, tá? Uma por uma, que cada uma faz, tal. Bastante calma. Depois. Então, voltando. Fundamentação básica para a resposta imune. Conhecimento e reconhecimento pelos glóbulos brancos, pelos leucócitos, do agente agressor em potencial. Se o sistema imune não consegue conhecer, muito menos vai reconhecer. Dúvidas? Vamos lá, por favor. Até aí. Helbis, Oi. eu tenho uma pergunta para você, um pouco assim. Fala, Lalesca. O sistema imunológico, ele não consegue combater o vírus do HIV, é porque ele ataca diretamente o sistema imunológico? Show, Lalesca. Vambora. Quem que vai responder aí? Eu vou complementar. Vambora. Lembra que nós falamos isso pra caramba semestre passado? Bora, galera, acorda. Lucas, Odaleia, Rafaela, vambora. Renan. Olha o silêncio, ó. Silêncio sepulcral, ó. Não escuta nada. Bora, galera. Bora, Alesca, é o seguinte. Pela força do vírus? Não, então. Mas que força é essa? O HIV é um RNA vírus, né? É extremamente difícil do sistema imunológico conseguir combater, porque ele é altamente mutável. Esse é o primeiro problema. Né? Esse é um dos problemas. Então, repete que cortou para mim. Ele é altamente mutável, ou seja, sofre muita mutação. Se modifica muito. E eu acabei de falar para vocês o quê? Que a condição básica para o sistema imune é estabelecer uma resposta competente. Aliás, competente não. Estabelecer uma resposta. Se vai ser competente ou não é outra coisa. Mas estabelecer uma resposta é o conhecimento, o reconhecimento. Poxa, vamos fazer um exercício de novo? Eu não conheço vocês não me conhecem. Aí eu passo para vocês 1 dia, 2, 3, 4, 5. No 4º dia, vocês já me conhecem e me reconhecem. No 5º dia, eu venho todo camuflado, todo fantasiado, todo no disfarce. É lá, barba, óculos escuro, boné, todo diferente. Vocês vão me cumprimentar? Podem me cumprimentar me dando um bom dia, boa tarde, boa noite, sem saber se tem a mínima ideia do que eu sou. Não, então, acabou, não tem conhecimento, muito menos o reconhecimento. Então, quando você pensa em retrovírus, né, os retrovírus, que são normalmente RNA, vírus, eles são altamente mutáveis, ou seja, modificam muito o seu sequenciamento gênico. O que dificulta, para não dizer, impede o tal do reconhecimento, da identificação, do estabelecimento de uma resposta imunológica. Não é nem competente estabelecer a resposta imune mesmo. Mas, quem que me perguntou foi Lalesca. Falando especificamente do HIV. O HIV, além disso, né, de sofrer essas mutações de maneira frequente, rotineira, ele, infelizmente, ele infecta 2 tipos celulares que têm relação com monócitos, que são os macrófagos, né? São as células do sistema imune, com maior importância em termos de fagocitose, né, para fagocitalizar, eliminar um agente agressor, um micro-organismo. O HIV acaba parasitando as células CD4 e CD8. CD4 e CD8. Os linfócitos também, né? Isso. Então, linfócitos, CD4 e CD8. Parasitando esses linfócitos, eles é que desencadeiam e estimulam a formação de anticorpos. Como parasita esses tipos de glóbulos brancos, acaba não iniciando uma resposta competente. Então, eles são altamente especializados e evoluíram a tal ponto de atingir as células que poderiam originar uma resposta imune competente. Tá legal, Lalesca? Não sei se
Ficou tranquilo aí? Tá legal. Não, deu para entender. Obrigada. Show? Tranquilo? Beleza. Galera, alguma dúvida? Vambora, pode perguntar. Pode, não deve. Não? Tranquilo? Então tá. Falamos então de agente inerte, antígeno e antigenicidade. Conceito de antígeno e antigenicidade a gente tinha conversado semestre passado, tá legal? Não tem problema nenhum. A gente conversou, mas eu esqueci ou não entendi. A gente retoma, não tem problema. Isso tem que ficar bem estabelecido, tá? Não adianta eu começar a falar de tipos de resposta imune, de hipersensibilidade tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, começar a falar de barreiras naturais, não adianta. De anticorpo, tipos de imunoglobulinas, não adianta. Eu primeiro preciso entender essa base conceitual aqui. Tá legal? Que o antígeno é um agente agressor em potencial e que a resposta imune vai depender do grau de antigenicidade desse agente agressor, desse antígeno. Eu não estou fazendo jogo de palavras não, tá, gente? É porque é isso mesmo. Antígeno, agente agressor. Antigenicidade é a capacidade desse antígeno, desse agente agressor, em sensibilizar o sistema imune. Então, não tem de outra maneira para falar. Pode ser que seja um antígeno, como eu comentei, que agride, mas tem uma antigenicidade baixa. Certo? Isso é totalmente indesejável, porque o sistema imunológico não vai reagir de maneira competente, só que a agressão vai continuar. São os processos cronificados ou crônicos, por vezes insidiosos. Já usei esse termo para vocês também, que significa silenciosos, assintomáticos, mas que as lesões vão acontecendo constantemente. Porque a antigenicidade daquele antígeno, daquele agente agressor, é baixa demais. E aí o sistema imune, ele não acorda como deveria acordar. Ele não é sensibilizado como deveria. Tudo bem? Bom, agora eu não lembro, acho que foi Kevin que falou de inflamação. Foi, Kevin? Eu falei da febre agora. Então, febre. Febre ou hipertermia, esse aumento de temperatura regulado lá pelo hipotálamo, né? Que é o nosso termostato natural ou fisiológico. Para ocorrer a febre, não que toda santa vez que você tenha febre, eu lembro que eu já comentei isso com vocês também. Isso quer dizer que existe infecção. Eu não posso falar isso, tá? Nem eu, nem vocês. Ah, tem febre, tem infecção. Não sei. Tem outras causas de infecções, tá? Que a gente vai ver ao longo da disciplina aqui. Por exemplo, um processo alérgico de hipersensibilidade grave provoca hipertermia, aumento de temperatura. Elbis, mas via de regra, se tem febre, hipertermia significativa, tem algum agente infeccioso? Sim, via de regra. Eu estou dizendo que nem sempre. Tá bom? Nem sempre. Eu não posso falar que tem febre, tem infecção, vamos embora, antibiótico, não. Não, a gente precisa buscar aí o mecanismo, né? O que está acontecendo patologicamente ou fisiopatologicamente nesse processo. Mas, via de regra, a febre, a hipertermia, é um sinal, né? É um sintoma, claro que não é uma doença, de que existe algum agente agressor em ação, tá certo? E aí a febre, ela é a tentativa... E normalmente quando se tem febre, essa patologia, ela cursa, essa infecção, ela está cursando na fase aguda. Não é isso? Então, você tem grande quantidade de mediadores químicos sendo liberados no foco inflamatório. Essa grande quantidade de concentração de mediadores químicos, como prostaglandina, tromboxano, leucotrieno, ou seja, os mediadores químicos do processo, histamina, esses mediadores químicos acabam provocando um aumento de permeabilidade vascular, uma vasodilatação periférica, que vai causar febre. Para que isso, Reubens? Para aumentar a possibilidade de fluidez sanguínea e chegada, principalmente, de maior quantidade de leucócitos no local onde está ocorrendo a infecção. É por isso que quando o indivíduo tem uma pneumonia regionalizada ou focalizada no terço superior do pulmão direito, o indivíduo tem a febre,
E se for feita uma averiguação funcional, vai identificar o maior grau de edema, de fluxo sanguíneo, de congestão venosa, por exemplo, é exatamente naquele local da agressão. É claro que todo o sistema, todo o corpo, todos os outros sistemas entram em sofrimento. É claro que tem uma desestabilização, mas o foco maior de leucócitos, o edema, a congestão sanguínea, congestão venosa, vai acontecer de maneira mais evidente, com um grau maior nesse terço superior, onde a infecção, por exemplo, né, se for viral, bacteriana, fúngica, aí vocês escolhem. Nos pulmões, onde aquela pneumonia está se desenvolvendo. Tá legal? Então, febre, ela é um agente chamado de flogístico, ou seja, tem a ver com fogo, com calor, exatamente para aumentar a fluidez, sinaliza, claro que é um sinal de alerta, mas aumenta a fluidez e a chegada, o aporte desses leucócitos exatamente naquela área, para que esses leucócitos possam passar pelos polos vasculares, né? Realizar a tal da diapedese e chegar no tecido onde a infecção, já que a gente está falando de micro-organismos, onde a infecção está se desenvolvendo, onde a infecção está acontecendo. Quando você tem um processo inflamatório crônico, isso já não é verdade. Por que não é verdade, Hilbs? Porque você não tem esse envolvimento flogístico. Ou seja, você não vai encontrar a presença dos 5 sinais cardinais que nós observamos no processo inflamatório agudo. No processo inflamatório agudo, calor, rubor, tumor, dor e perda ou redução da função ou da funcionalidade de determinado órgão, tecido ou região do corpo. Na inflamação crônica, não. Você encontra, se tanto, algum grau de edema, né, um aspecto de tumoração, claro que você fala tumor, não estou dizendo que é um tumor verdadeiro, né, mas há um aspecto tumoral. Então você encontra, por vezes, um sinal cardinal, ou 2, se tanto. Só que esse processo, se você me perguntar, aliás, eu vou perguntar a vocês, o que é mais grave? Um processo inflamatório agudo ou crônico? Bora, gente. Agudo? Cadê quem falou? Kevin. O negócio de Kevin, que Kevin fala. Pode falar, né, Kevin? A galera fica muito quieto, o pessoal é tímido, né? Bora, gente. Kevin falou agudo. Por que agudo, Kevin? Fala assim, porra, você é chato pra caramba, hein? Eu já respondi, já falei que é agudo. Quer saber o porquê? É claro que eu quero saber o porquê, meu irmão. Ué. Rapaz, Você porque eu não sei explicar, não. Tinha 50%, Eu né? acho também que é agudo. Acha, Lalesca? Sim, Por que, eu acho Lalesca? que é a fase que ele está mais ativo, que o organismo ainda não está reconhecendo. Não. Quando você tem a resposta aguda, o reconhecimento já aconteceu. O processo inflamatório então... já é a resposta. Entendeu? O sistema imune está bufando, está tinindo. Então... Porque a fase aguda é onde tem a fase de maior concentração, de maior pico, que o organismo está totalmente descontrolado. Então, aí você acha que é a fase mais grave. Sim. Então, Lalesca e Kevin, aguda. Alguém com crônica? Não? Ninguém? Tudo é aguda? Concordo com ele? Ó, quem cala consente, hein? E sente depois. Bom, eu vou responder para vocês. Quando você der a resposta certa, eu posso mudar. Lalesca. Essa acontece, eu faço uma pausa para ver se alguém fala. Ninguém fala, né? Mas vamos lá. Eu vou dizer a vocês que eu não sei a resposta para essa pergunta. Pô, para que você fez para gente? Calma. Um processo inflamatório agudo pode ser extremamente agressivo. Extremamente agressivo. Se o calor, rubor, tumor, dor, o edema, a redução da função, continuar a progredir enquanto processo inflamatório. Tá legal? Ponto. Beleza. Alguma dúvida nisso? Hein, Lalesca? Não. Beleza. Vamos para a crônica agora? Fala, Isabela. Sim. Tranquilo. E aí, vamos para a crônica agora? Vamos. Vamos. Eu acabei de falar para vocês
que um dos grandes problemas do processo crônico, da cronificação de qualquer lesão, de patologia, de infecção, é a instabilidade ou incompetência do sistema imune em reagir. Então, esse processo inflamatório crônico, totalmente diferente do processo agudo, ele é lento e gradual e persistente. Dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Ele continua lesionando o tecido. Ou os tecidos, tá certo? Pode ser uma lesão regional focal ou não. Continua constantemente lesionando. Então, isso também é grave. Por vezes você tem processos crônicos, degenerativos, extremamente graves, porque não são identificados. E aí, em contrapartida, os processos inflamatórios agudos, eles são rapidamente identificados, porque os sinais são muito evidentes. Então, eu não sei a resposta para isso. Então, depende, gente. Você pode ter processo inflamatório agudo muito agressivo, muito danoso, muito prejudicial. Por vezes, guarda isso, hein? Por vezes, o agente agressor já foi eliminado e o que causa até o óbito do indivíduo é o processo inflamatório. A hipersensibilidade, o excesso de reação. Então, um caso desse é extremamente grave, é óbvio. Só que você também tem a condição crônica, como eu falei, de lesões insidiosas, silenciosas, constantes, que quando o indivíduo vai identificar, já perdeu, por exemplo, o baço, já perdeu 65%, 70% dos lóbulos hepáticos, já fibrosou de maneira bilateral grande parte da região cortical dos rins, por exemplo. Então, isso é extremamente grave também. Dúvidas, por favor? Não? Então vamos nós. Não. Legal. Sempre quando eu falo de... Sempre não, sempre é muito tempo, mas a maioria das vezes eu converso sobre a parte de resposta imune, eu falo sobre autoemoterapia. Nós conversamos sobre isso já, não já? Dá um feedback aí para mim, por favor. Autoemoterapia. Já, na sala de aula. Lembra? Lembram, aliás? Então, quando você coleta esse sangue venoso e aplica intramuscular, né, com as suas variantes aí, porque é algo que não tem protocolo registrado, mesmo porque é ilegal, não sei se vocês vão lembrar qual a principal ocorrência, vamos dizer assim, do sistema imune. Quando você retira sangue venoso, isso para a maioria das pessoas, tá? Você retira sangue venoso e aplica intramuscular profundo. Lembram? Sistema imune, gente. O que acontece com o sistema imune quando a gente faz isso? Claro, nas primeiras aplicações. Ah, não lembro, não. Ah, Isabela. É a idade, né? Eu sei que é bom pra um monte de coisa. Eu sei que tira até cisto do paro. Tira o quê? Quem tem micropolicístico, estuda. Resolve na hora. Não na hora, né? Com o tempo. Ah, Isabela. Aí não volta não, Isabela. Volta. Volta, Isabela, o ovário policístico, ou micopolicístico, ou cístico. Vai voltar. Porra, você fica jogando praga pra gente? Não. Se você não agiu na causa, né? Qual a causa desse ovário policístico? Ah, Rubens, é uma alteração hormonal, deve ser, né? Então, se não agir na causa dessa predisposição, vai retornar. Único e simplesmente o que você tirar sangue venoso, coletar sangue venoso e aplicar intramuscular causa é um depósito de uma substância estranha, que vai ser estranha, ó, cuidado com o termo, mas aqui é estranha, e vai ser reconhecido como agente agressor também, de maneira mais branda, no tecido muscular. Vai triplicar ou quadriplicar o número de monócitos circulantes. Monócitos ou macrófagos, monócitos são macrófagos jovens. Então, você realmente tem uma resposta imune inespecífica muito boa. Então, algumas situações parece que foram resolvidas.
Fala assim, caramba! Por exemplo, né, o ovário que eu tinha com cisto resolveu, eu tinha uma lesão de colo uterino, resolveu, eu tinha uma lesão na próstata, resolveu, Você fala, pô, isso é bom para tudo. Isso é a solução, né, para todos os problemas. Quem dera que fosse, infelizmente não é assim, tá? Porque é claro que esses macrófagos vão ser depurados, eliminados, e nas próximas sessões que você for submetido, que você fizer, você já não tem mais esse grau de resposta, que ocorre uma adaptação do sistema imune, uma adaptação celular. Então vai chegar um momento que você nem responde mais, você nem vai duplicar, dobrar o número de macrófagos, vai permanecer com o mesmo quantitativo. Além de todos os riscos que a gente já conversou enquanto a gente estava em sala. Beleza? Bom, qual a diferença de infecção para contaminação? Também eu acho que estava em sala lá presencial quando eu perguntei isso para vocês. Mas cabe perguntar novamente. Infecção para contaminação. Se é que tem, né? Às vezes não tem diferença. Bora, procura aí no Google aí, gente. Vambora. Calma aí que eu tô procurando. Tô calmo, vambora, procura aí. A cara nem queima, fala. É claro que eu não queimo, queimar por quê? A contaminação é a transmissão. E infecção é a invasão de tecidos corporais. Show de bola, então. Então vamos... Só vou traduzir isso um pouquinho. Sempre que se fala em contaminação... Para a gente Oi? se contaminar, provavelmente tem que ter um quadro de infecção ali. Não, Shirley. Não necessariamente. Eu vou te dizer, vou te dar um exemplo aqui agora mesmo, então, para a gente resolver isso e não ficar com dúvida. Olha só. Quando você fala em contaminação, exatamente, o que a Isabela acabou de falar ali. Foi lá no Google, lá correu, papapá, achou uma definição. Contaminação, o indivíduo... Contaminação, contato, tá certo? Por várias vias, várias as possibilidades. Contato direto, contato indireto, com fomites com objetos e por aí vai. Com secreções corporais ou não, ou seja, contaminou o seu tecido, um tecido seu. Quando você fala em contaminar, via de regra, isso você não vai encontrar lá na definição, tá? Lá no Google, por exemplo. Então, presta atenção aqui. Contaminação, via de regra, o micro-organismo entrou em contato com o tecido seu. Tá, Rubens, eu já entendi. Beleza. E qual a diferença para a infecção? Quando esse micro-organismo, além de ter entrado em contato, ou seja, esse micro-organismo está ainda no interstício. Rubens, eu pensei que não fosse nem ouvir mais esses termos de interstício, citossol. Mas vai. Então, quando o micro-organismo ainda está no interstício, o que é interstício mesmo? Espaço que existe entre as células, não é? Meio extracelular. Enquanto o micro-organismo está lá, no interstício, no meio extracelular, você tem uma contaminação. A partir do momento que esse micro-organismo consegue invadir, penetrar, romper a membrana plasmática, não interessa de qual tipo de órgão, e penetrar na célula, aí você tem uma infecção. E aí, Shirley? Tranquilo? Show. O que pode acontecer? Rubens, eu pensei que toda contaminação gerasse uma infecção. Felizmente não. Né? Graças ao pai que não. Que a maioria das pessoas tem um sistema imunológico competente que antes mesmo desse micro-organismo conseguir ter tempo hábil de penetrar nas células e causar uma infecção, ele é eliminado. Então fica só na área ou na região da contaminação. Felizmente. Quem tem o sistema imunológico deprimido, perdão, ou imunodeprimido ou imunossuprimido, é o indivíduo que, infelizmente, as contaminações, via de regra, vão evoluir para infecção. Dá um exemplo.
Ah, HIV, já falamos. O que mais? Os transplantados, os recém-transplantados. Por quê? Porque usa muito corticóide, não usa? Não usa muito imunodepressor? Então, são suscetíveis. Entenderam isso, gente? Shirley, Rodrigues. Oi. E aí, tranquilo? Explique Tudo bem? isso aí para mim de novo. Da Explico. contaminação. Vamos lá, olha só. Não anota nada agora, não. Pedindo vocês. Depois eu vou voltar. Olha aqui. Contaminação. Você entrou em contato com um micro-organismo. Não interessa, bactéria, fungo, vírus, rickettsia, não interessa. Entrou em contato com um micro-organismo. Esse micro-organismo, ele está tentando se desenvolver no meio extracelular. Tentando se multiplicar no meio extracelular. Você ainda está na fase de contaminação, de contato. Certo? Beleza. Independente de ocorrer um processo inflamatório agudo, importante, com todos aqueles fenômenos que a gente falou, calor, rubor, tumor, dor, não precisa acontecer isso. Existem os macrófagos circulantes e os macrófagos regionais de cada tecido, que vão identificar em um indivíduo imunologicamente competente, vão identificar a presença de um micro-organismo. Então, o tempo que esse micro-organismo vai ficar no meio externo vai depender do tal do conhecimento e reconhecimento que eu falei para vocês. Então, o macrófago competente, o monócito competente, ele vai rapidamente conhecer e reconhecer. Opa, é uma bactéria, ou é um vírus, ou é um fungo. Eu vou combater. Antes que uma grande concentração desse micro-organismo consiga adentrar, invadir o meio intracelular, ou o tal do citossol. É isso? Onde estão as organelas. Que aí você passa para a fase de infecção. Qual é o problema? Grandíssimo problema. Eu não sei se vocês sabem, creio que sim. Vários tipos de vírus, por exemplo, o sistema imunológico, para combater e eliminar o vírus após a sua infecção, via de regra, ele tem que eliminar a célula do hospedeiro também. O que eu estou dizendo? Por exemplo, o indivíduo com hepatite C. Para você combater as células que já estão infectadas com o vírus da hepatite C, você mata a célula também. E pior que isso, vários tipos de interferões, quem trabalha na área já ouviu o termo, e nós vamos comentar sobre isso depois, são proteínas específicas, então vários tipos de interferon ou interferões praticamente não têm ação em células já infectadas. Elas protegem, essas proteínas protegem as células que ainda não estão infectadas, ou seja, o vírus ainda não penetrou nas células. Tá legal, gente? Ou embolou? Tudo bem? Tudo bem, é o mesmo caso da quimioterapia, né? Que ela sai matando todas, não é? Infelizmente. Não tem seleção. O sistema imunológico, quando ocorre a infecção, via de regra, as células do sistema imune não vão conseguir eliminar única e exclusivamente só a bactéria ou só o vírus, se ela penetrou. Depende do tamanho, né? A bactéria normalmente é maior e aí, quando ela penetra na célula, ela já destrói. Mas vírus, por exemplo, que tem um tamanho reduzido, para eliminar o vírus, elimina a célula. Então, claro, é o meio que se tem. Mas você acaba tendo uma sobrecarga do tecido também, do órgão atingido. Porque as células também vão morrer. Tá legal, galera? Beleza? Sem problema? Bom. Sem problema. Beleza. Rapidinho, algo que a gente conversou também, mas eu não posso passar, nesse primeiro reencontro nosso aqui, não falar sobre isso. O que é uma vacina? Por definição. Cadê a Isabela? A Isabela está procurando lá no Google. Isabela, achou já? Você para de aviso ontem. Não, meu filho, você é meu foco até dezembro, até acabar esse semestre, vou botar apelido seu de Google, olha. Já achou aí? O que é uma vacina? É porque eu tenho É um antígeno em baixa intensidade? Vacina contém um antígeno
de baixa ou nula agressividade. Mas não é. O que é uma vacina? São substâncias constituídas por agentes patogênicos, que são os vírus ou bactérias. Eles podem estar vivos ou mortos, ou seus derivados. Elas estimulam o sistema imune a produzir anticorpos, que são proteínas que atuam na defesa do organismo, os quais atuam contra os agentes patogênicos causadores de infecções. Daiane Caroline Guimarães, viu? Achou legal lá, ó. É isso aí. Então é um imunoprofilático. Legal? Resumindo isso tudinho aí. É o imunoprofilático. Isso é uma vacina. Vacina esta, como a Daiane acabou de ler aí, falar pra gente, que normalmente é produzida e elaborada, se possível. Gente, a vacina ideal é aquela vacina, se pudesse ser assim, todas assim, é aquela vacina que não vai causar nenhum tipo de reação ao ser aplicada. Nenhum incômodo, uma mialgia, uma dor no corpo, uma febre, nada. Muito menos a possibilidade de você desenvolver a doença, né? Para a qual você está tentando ser imunizado ou imunizada, né? Mas não é possível, por vezes você tem que receber vacinas atenuadas, ou seja, o antígeno com baixa capacidade de agredir. E aí você tem o tal do conhecimento, o tal do reconhecimento que eu falei com vocês, e aí você vai formar, que não é porque é imunoprofilático, porque você vai formar os anticorpos, chamadas de imunoglobulinas. IgA, IgG, IgM, IgD de dado, IgE, que as pessoas chamam de IgE. Tá legal? Que são as classes de imunoglobulinas, e depois nós vamos falar bonitinho sobre cada uma delas. Onde se encontram, o que elas fazem. Tá legal? Beleza? Qual a diferença, então, de vacina para soro? E aí, soro, é claro que eu estou falando do soro imunológico, tá? Não estou falando de ringelactato, glicosado, nada disso. Soro fisiológico, não é isso. O soro já tem um antígeno pronto. Igor Baeta. Igor. Eu. Não sai não, Igor, volta aí. Fica aí. Fala comigo. Então, repete para mim, por favor. O soro já tem um antígeno pronto para agir na mesma hora. A vacina tem que esperar agir o antígeno, não é isso? E aí, galera? Não, deixa eu perguntar a galera. E aí, galera? É isso Não, mesmo? porque eu tô falando tipo, assim, em casos de cavalo, assim, quando cobra pica, assim, a gente dá o soro, não dá vacina. Sim, perfeitamente. Eu não estou dizendo que você está errado nisso, não. Quero ver se o pessoal concorda. Bora. Eu estava vendo aqui que o soro ele não O soro é de ação imediata. Reubis, posso falar? Oi. Pode, à vontade. Bom, eu penso que é o seguinte, que a vacina, ela é o antígeno ali que é inserido, né? Ele está atenuado ou morto. Isso faz com que o organismo crie células de memória. A partir do momento em que você entra em contato novamente com aquele antígeno, essas células, né, de memória vão ativar os anticorpos que vão combater esse antígeno. Já o soro, ele é imediato. Você tomou, por exemplo, um soro antiofídico, ele não vai valer para outra picada de cobra, você vai ter que tomar novamente. Eu penso que é isso, né? Não, beleza, mas então esse soro é constituído pelo quê? Por antígenos? É isso mesmo? Por anticorpos, imunoglobulinas. Ah, show de bola. Viu, Igor? Não é implicância não, tá, cara? Porque quando você fala em soro imunológico, soro imune, não é um antígeno. Se você der antígeno, você acabou de dar um exemplo aí. O cavalo foi picado por uma serpente, peçonhenta, por exemplo. Ou um ser humano. Você precisa dar o soro antiofídico, o soro antitetânico, por exemplo. O que é isso? Já tem os anticorpos prontos, as proteínas, as imunoglobulinas totalmente prontas para combater o micro-organismo. Porque o indivíduo já tem o processo se desenvolvendo, né? Já tem a agressão numa escala aguda significativa. E aí você introduz no corpo do indivíduo, normalmente via venosa mesmo, esses anticorpos, específicos, ou seja, cada anticorpo é totalmente específico e único para aquele tipo de micro-organismo
E aí você introduz esse soro, que já tem a imunoglobulina, o anticorpo pronto, para combater especificamente aquele agente infeccioso. Aí, como o Valdinei falou, infelizmente, isso é um tipo de imunidade chamada passiva, né? Que você recebeu um anticorpo pronto, ela tem uma meia-vida útil, uma degradação rápida. O nosso fígado oxida essas proteínas, essas imunoglobulinas, e rapidamente você não tem mais aquela proteção. Totalmente diferente do imunoprofilático, que é a vacina. Dúvidas, por favor? Ou algum comentário? Vamos lá. Fala, Isabela Rosa. Não, eu já fiz aqui. Suave? Já consegui colocar então tá aqui bom. Bom. O que eu achava e o que você falou. Tá, legal. Uma última situação que eu queria ver com vocês hoje. Eu cheguei a comentar com vocês sobre janela imunológica, não já? Também? Chegou a comentar sim. Então, e aí? Lembramos o que é? Janela imunológica. Aquele negócio que é o período até o... eu não vou saber falar, não. Isabela, vê bonitinho no Google aí, Isabela. Não vou ver no Google, eu lembrei. Vê aí, Isabela, bonitinho. Então vê no caderno. Semestre passado. Tô procurando aqui. Bora, gente, enquanto ela procura alguém. Janela imunológica, bora. Tem 18 na sala, bora. Eu sei que é o período que o organismo demora para produzir anticorpos. Isso aí, é isso, Igor. Coisa linda. Perdão. Isso, agora, corona. Cheguei até a engasgar. Pô, tudo é Covid. Não pode nem tossir e espirrar, né? Também tudo é Covid. Que dizer. Só existe isso agora, pode deixar. Você não pode aparecer pra gente, não? Não aparecer como? Não tem câmera. Vai aparecer pra gente. Alguém tá querendo espantar mosquito na sua casa? Não, porque dá agonia, né? Só ouvindo e não vê a pessoa, né? Eu não tô vendo nada. Não, mas vai ter slide. Vai ter slide e a agonia passa. Bom, vamos lá. Janela imunológica. Estou aguardando outra definição, porque essa aí não rolou. Aldinei. Bora, meu interlocutor. Shirley. Odaleia. Neto. Mariana. Lucas. Lara. Vambora, gente. Procura aí janela imunológica, não é possível? Ela define o período, né, em que o organismo leva a partir a partir de uma infecção para produzir anticorpos que possam ser detectados por exame de sangue. A janela imunológica varia de acordo com o tipo de infecção e a sensibilidade do teste utilizado para descobrir ou detectar. Show de bola! Alguém aí fez PCR para Covid? Não, fez não. Hein, galera? Na sala aí alguém fez? Precisou testar PCR? Fazer o PCR? Tava com dúvida que podia estar com Covid? É sério, não tô brincando, não. Eu fiz. Deixa eu ver quem tá falando. Shirley. Então, Shirley. E aí, deu positivo ou negativo? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Você riu, não sei porquê. Às vezes a gente não sabe se é melhor dar positivo ou negativo. Der positivo, pelo menos você tá imunizada, meu filho. Contra aquela espécie ali, né? Verdade. Né? Tá bom. Pois é. Mas vamos lá. Por que eu tô falando disso? Janela imunológica é exatamente o que a Daiane falou. Você foi contaminado. Entendi. Então, você foi contaminado hoje por um micro-organismo. Esse micro-organismo está causando uma infecção. Você faz a coleta do material. Pode ser sangue, raspado, urina, conteúdo intestinal, ou biópsia que você quiser. Você coleta o material,
faz os testes bioquímicos, laboratoriais e não identifica ainda marcadores. Por quê? O sistema imunológico ainda não conheceu e reconheceu. Então, ainda não existem marcadores contra aquele micro-organismo, contra aquela infecção. Isso é chamado de janela imunológica, ou seja, é o período que o micro-organismo já está atuante, já existe a infecção, só que o sistema imune ainda não reagiu de forma significativa. É por isso que eu comentei em sala com vocês. Eu lembro que não existe transfusão de sangue 100% segura. Óbvio, por favor, né? Claro que hoje você chega numa segurança quase 100%, em determinadas situações, onde se segue os protocolos de tempo de identificação, de pesquisa, de análise, tal. Agora, em algumas situações, o risco é muito grande. Dúvidas sobre janela imunológica? Não? Bom, todo mundo sabe meu e-mail, não sabe? É o mesmo do ano passado. Sim. Sabe, não sabe? Vou colocar aqui de novo, para depois alguém falar assim, pô, não sabia, esqueci, tô com Alzheimer. Peraí. Só um minuto. Aí, galera, reus.gama@samsupec.com.br. Só uma perguntinha, tá? Hoje, pra gente começar a aquecer e tirar a ferrugem das articulações, tá bom? Anota aí bonitinho e vocês vão mandar a resposta para esse e-mail aqui, por favor. Tá legal? Posso falar? Se eu tiver feito essa pergunta para vocês, vocês falam? Com honestidade? Aham. Então tá. Anota aí. Qual doença autoimune, apresenta maior gravidade? Já tinha perguntado isso a vocês? Acho que não perguntou, não, Rê. Então tá show, beleza. Então, qual doença autoimune apresenta maior gravidade? Interrogação, na frente, justifique. Aí, galera, até a gente recebeu essa orientação na reunião antes de começar o semestre. Tipo, Rubens não, falando para os professores todos e professoras. Vocês vão ver, né, no decorrer da semana. Para a gente utilizar, a gente já tinha feito isso, tá? A gente já fazia isso. Então, não tem nada de novo para a gente. De a gente utilizar esse tempo da aula para fazer essas questões. Que ele também não sobrecarrega vocês para as outras. Tipo, a gente teve a disciplina hoje, vamos dizer que amanhã não fosse aula comigo, mas é outra disciplina. Então, hoje, viu-se o que tinha que ver, fez uma questão, 2, 3, já respondeu hoje, já resolve hoje. Você não ter que ir em casa depois ficar pesquisando, aí embola com outra disciplina de quarta-feira, de quinta-feira, ou seja, mais ou menos como a gente já estava fazendo, já estava trabalhando. Tá bom, galera? Então, vai até 9h30, tenta 9h30 para mandar. Beleza. Tá legal? Então, tô aqui, tô aguardando.
Elvis, você tá ali não, né? Isso aí. Oi. Você tá aí, né, Igor, palhaço? Gente, vocês acharam a doença? Eu achei. Ninguém responde. Eu achei aqui uma, não sei se é a mesma que você achou. Eu achei lupus. Eu também, então é essa. Então, eu tô procurando para justificar aqui. Será que é por causa do... Lúpus eritromatoso sistêmico, é esse? É, que ele é multifatorial. Isso, e ele afeta o sistema nervoso. Sim. Você entendeu? Deve ser, a justificativa é por conta disso, né? Ele pode comprometer a membrana do coração, pulmão. Entendeu? Isso. É isso, a justificativa é essa, né? Sim, ele afeta muita coisa. Eu tirei um print aqui, eu vou colocar lá no grupo. Gente. Então é isso mesmo. Vou botar isso mesmo. Então. Oi. Eu tinha achado aqui que ela depende do... A doença autoimune depende do órgão afetado, porque o que ia se afetar os órgãos mais nobres do corpo, que aí ela vai ser mais grave, tipo coração, pulmão, sistema nervoso. Então, esse ele afeta vários órgãos, você entendeu? Vários tecidos. É, ela é mais acometida nas mulheres, né? Olha no grupo. Tá. É lúpus o quê? Lúpus eu vi, acho que eu vi isso daqui. Aí, coloquei no grupo. Show. Vou olhar também. também. Tudo aqui. Beijo, gente. Boa noite. Até amanhã. Beijo. Boa noite. Até amanhã.